Pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, está na tela, é o 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixe o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje, gente, olha só, vamos falar do Festival Ações Literárias, uma iniciativa da Casa de Criar. E nessa terceira edição, o festival foi batizado de Fauzin e se dedica a refletir sobre a diversidade e produção literária para crianças, infâncias. E para falar do festival, eu recebo a curadora e idealizadora Carol Manzato e o homenageado desta edição, o escritor Olívio Jecupé, ele que é ativista guarani e uma das referências na resistência e luta indígena no Brasil. O Olívio está acompanhado do seu filho, o Jecupé Mirim, que, como o próprio Olívio disse, não fala muito bem o português, só guarani, então a gente vai se virando aqui. Quero agradecer a todos pela presença. Vou começar pela Carol, para ela falar um pouquinho do festival e também por que o Olívio foi escolhido como homenageado desta edição. Carol, dá uma geral, o que é o Festival Ações Literárias, o que é a edição desse ano Fauzin e a deferência ao Olívio. Obrigado. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. O Festival Ações Literárias é um festival de leitura, ele está na sua terceira edição e ele sempre se ancora no tripé leitura, educação, literatura, e ele tem como objetivo a democratização do acesso à leitura, ao livro, à biblioteca. E eu escolhi o Olívio como homenageado nesta edição, que se dedica às infâncias. Primeiro, porque o Olívio é um escritor que tem muitas obras publicadas para as infâncias. Ele tem uma carreira longa, consistente, ele é um escritor de muita relevância e eu queria muito que São José do Rio Preto conhecesse o trabalho do Olívio Jecupé e a pessoa do Olívio, também pela questão política e pela necessidade de visibilização indígena e preocupação da população de modo geral com a questão indígena neste momento. Principalmente neste momento, né? Exatamente. Olívio, obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouco da sua história, a sua trajetória, né? Como que você se tornou aí uma das referências do ativismo e da resistência da luta indígena e como que você virou escritor. Mais de 20 livros, é isso, Olívio? Isso, então, obrigado aí pelo convite. Fico feliz de estar aqui em São José do Rio Preto, né? Sendo homenageado. Conhecia já Rio Preto ou não? Eu não conhecia a primeira vez, estou sendo homenageado aqui. Isso me deixa muito feliz pela Carol ter me convidado. E é um orgulho, né? Porque eu comecei a escrever em 1984. Naquela época não existia nem escritores ainda, estava iniciando. Então eu passei muitos anos batalhando, lutando, divulgando. Hoje eu sou conhecido no Brasil, mas foi muitos anos de luta. E eu sempre acreditei que a literatura nativa seria uma forma da gente conscientizar a sociedade, para que as pessoas possam conhecer a gente melhor, porque no Brasil, o que eles conhecem sobre a gente é coisa ruim, é sempre preconceito. Então, através da literatura, a gente conseguiu conscientizar os professores e os alunos, para que eles possam valorizar a nossa cultura. E daí, por isso que os outros falam assim, você é ativista. Não, eu não sou ativista, eu sou apenas um escritor que acredito nessa literatura. Então, por isso que hoje, se a cidade hoje me conhece, é graças ao livro. E quando um índio é homenageado, não é só eu, é todos os povos indígenas. Então, por isso que eu fico muito feliz, que não é eu que estou sendo homenageado aqui. Na verdade, é todos os povos indígenas. Então, a gente sabe que nós sofremos desde 1500. E, através da literatura, a gente acredita que a gente vai trazer uma mudança, que é conscientizar as pessoas e as pessoas entenderem melhor. Porque, desde 1500, o que se escreve é falar mal da gente.
Então, nós temos o direito de escrever e falar o nosso pensamento também. Então, por isso, fico feliz, agradeço a todos os professores e alunos dessa cidade, porque através de conhecer minhas obras, eu tenho certeza que vocês vão entender melhor como que é a nossa visão. Eu queria que você falasse, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Jacupé Mirim, mas queria que você falasse um pouquinho das temáticas das suas obras e também se elas seriam um contraponto a tudo que a gente conhece a partir da literatura dos brancos, né? Sim. Porque parece que os indígenas, os povos indígenas é que são invasores dessa terra e não nós, né? Sim. Então, por isso que a literatura nativa é importante, por causa disso, porque sempre escreveram sobre nós. O não indígena escreve o pensamento dele, não é o nosso pensamento. José de Alencar, por exemplo, escreveu o Guarani, e nós estamos procurando esse Guarani até hoje, nós não sabemos de que planeta que ele veio. Porque a nossa cultura é diferente do que o José de Alencar escreveu. Então, nós temos que escrever a nossa cultura. Então, quando a gente escreve literatura infantil, é uma forma de conscientizar e também textos críticos. Eu escrevi um livro chamado A Invasão. Aí, quando a gente fala da invasão, é o nosso pensamento, porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Sim. Então, nós temos o direito de falar. Tem um livro chamado O Saci Verdadeiro, que no Brasil conhece a história do Neguinho de uma Perna, que é outra visão. Então, nós temos outra cultura, porque o Saci, na verdade, é indígena, só que foi invertida a história. Então, é importante a gente escrever nossos pensamentos, nossa cultura, e, ao mesmo tempo, crítica, porque a nossa ideia ela é o nosso pensamento. Então, quando o branco, o não indígena, escreve, ele escreve o pensamento dele, não é o nosso pensamento. Então, por isso que o surgimento dos escritores indígenas foi muito importante. E daí, vocês veem que a gente recebeu muita crítica quando começamos a escrever. Daí surgiu o rap também no Brasil. O rap não é nosso. Mas hoje, meu filho, que é o cantor de rap Overá, na época todo mundo criticou ele. E hoje o mundo todo quer ouvir o rap do Overá. Overá. Aliás, então, eu não conhecia. Quem aí também não conhece, dá uma pesquisada. Overá, cantor famoso aí. O Olívio estava me mostrando parcerias com o Alok, com o Criolo, Caetano Veloso, né, Olívio? Ele tem bastante contato com pessoas, porque o Bro MC começou a cantar o rap e ele era pequenininho, com 10 anos, escutou. E daí ele gostou e está cantando até hoje, né? Compondo, escrevendo. E o Brasil todo sempre quer ouvir o rap do Overá, né? Porque é uma música que faz crítica aos problemas, preconceito, invasão e tantas coisas. Que é da natureza do rap, né? Então, através do rap, mas é cantado em Guarani. Então, faça o curso aí para aprender Guarani, para escutar o rap dele e entender, né? Olívio, como é que está a etnia Guarani hoje? Daqui a pouco a gente vai abordar isso, a gente tem visto a situação do povo Yanomami lá em Roraima, a situação do povo Guarani, acho que é originária mais aqui do nosso Sudeste, né? Como é que são as tribos, como é que vocês estão organizados? Você me disse que mora numa tribo, o Jacupé Mirim em outra tribo, em Parelheiros. Como é que é isso? Então, eu morava na aldeia Curucutu, onde moram meus filhos. Eles ficaram lá e eu fui para Curitiba, que eu estou morando em outra aldeia. Mas, falando em geral, todos os povos indígenas, nós temos problema. Então, não é só os Yanomami, que os Yanomami estão sofrendo. Nós, Guaranis, estamos sofrendo desde 1500. Sim. Então, é uma luta. Então, aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, onde tem indígenas Guarani, a gente luta muito pela demarcação. Porque a demarcação, quando a gente fala em demarcação, é um direito nosso, porque a gente já perdeu todo o território no Brasil. Então, estamos lutando para que a gente guarde aquele pedacinho que sobrou. E quando a gente fala em demarcação, as pessoas criticam, mas por que com o Índica Terra vai virar mato? E o que o mundo precisa hoje? Mato. Porque a gente está vendo o aquecimento global aí, gasta-se trilhões em dinheiro e não resolve o problema. Joga na mão dos índios que resolve. Isso. Porque onde demarca a terra indígena, vira floresta. Aliás, eu até vi deve ser seu colega, o Krenak, né, falando sobre a tal demarcação de terra que está, o marco temporal que está em discussão no Supremo, que tem que provar que em algum momento vocês passaram por ali antes de 88. Aí ele falou, bom, então tira todos os brancos do país e deixa tudo aqui, porque nós estávamos aqui desde sempre, né? Foi um absurdo, porque eles criaram uma teoria tão absurda, porque o Brasil sempre foi vivência indígena, sobrevivência indígena, sempre vivemos aqui. Então, a população indígena ela está aqui há décadas, há séculos. Então, não tem esse negócio, porque igual, por exemplo, nós temos Guarani
no Paraguai, na Argentina, e na Bolívia e no Brasil. Daí você fala assim, não, mas aquele lá é Guarani de lá. Não, para nós, por exemplo, aqui na aldeia Guarani, tem Guarani da Argentina, Paraguai, Uruguai. É um povo então, só, o que acontece? né? É um povo só. Só que quem criou as fronteiras foi o branco. Dividiu tudo, mas era um povo só. Exatamente. E quando se fala em demarcação também, a gente sempre pensa muito lá para a Amazônia, né? Então, quer dizer, existe uma luta para a demarcação de terras aqui, São Paulo, Paraná. Em todos os estados do Brasil, a luta é a demarcação das terras indígenas, porque tem muita terra que não é demarcada e tem o direito do índio ocupar terras que perderam no passado, que, principalmente na região de Mato Grosso e Dourados, que é onde os Guarani mais sofrem. Né? Porque é uma população imensa, de 20 mil dentro da aldeia, e às vezes aquelas grandes fazendas ao redor onde o índio não tem como andar, nem passar, nem plantar. E daí fica difícil. Então a gente tem que lutar pela demarcação. E também temos que torcer agora que houve uma grande mudança pela primeira vez na história. Uma índia é presidente da FUNAI, que é a Joênia Wapichana, e temos a primeira presidente do Ministério Indígena, que é a Sônia Guajajara. E, inclusive, lá dentro tem uma Guarani que chama Cretu, que é lá de Santa Catarina. Então, a gente fica muito feliz que, quem sabe, a partir de agora, as coisas começam a mudar no Brasil, né? Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais da situação política, inclusive com a criação do Ministério dos Povos Originários. Falar um pouquinho do Jecupé Mirim. Você falou que ele não fala muito português, mas consegue falar alguma coisa, Jecupé? Meu nome é Jecupé Mirim, né? Só fala Guarani, né, gente, para entender. Sim. E é músico. Sim. São Paulino, sofredor. São Paulino também. É escritor também? Escreve em Guarani? Escreve em Guarani e em português. Guarani em português. E canta em Guarani? Canto. Canta uma aí pra gente, então. Sim. Jajeo imamu jaguatata pe miriro pi nyamae iyama morai manae nyamonyendu jawa iyama japitu iyama nyanderu nyandere omae Jajeo imamu jaguatata pe menino pi nyamae morai mana nyamonyendu jawa japitu nyanderu nyandere omae Muito bom, bonito. Ô, Olívio, o que ele diz nessa música? Pode traduzir em português, então, para eles aí, tenta ver. Vamos, vamos seguir o caminho em frente, assim. Vamos seguir em frente. Sim. Olívio, você estava me falando o que significa Jecupé, que é o nome de vocês? Jecupé quer dizer Deus da montanha, né? Então, Jecupé é esse significado. Falar um pouquinho da situação política dos povos originários. Acho que em nenhum outro momento da nossa história a situação teve tão crítica quanto agora, né? Aí a gente teve ainda aquele caso do indigenista, o Bruno Araújo, e o jornalista lá que foram assassinados, aí agora a crise Yanomami. Você espera que isso, enfim, melhore essa situação e vocês consigam o que pretendem, que é principalmente a demarcação das terras?
Eu acredito, porque pela primeira vez na história, como eu falei, né, uma primeira presidente da FUNAI, uma ministra indígena, então uma equipe indígena no Brasil que está acontecendo esse ano. Então o secretário da CESAI também vai ser indígena, e a CESAI vai organizar toda uma equipe de indígenas em todo canto do Brasil. E assim também vai acontecer na FUNAI. Então a gente, pela primeira vez na história, os indígenas vão comandar a si mesmo, né, para poder mexer na política. Então, com a questão do Yanomami, eu acredito, porque o que acontece? O Yanomami estava sofrendo há tempos ali, só que ninguém faz de conta que não vê. Não existe, não né? existe, deixa a coisa rolar, e eles falando e não resolvia, e ali o poder está lá, não fazia nada, e agora dessa vez a coisa começou a mudar. O exército foi lá para tentar tirar os garimpeiros, porque a água era suja, contaminada, então os índios estão sendo contaminados. Então a gente via aquela morte ali acontecendo. E agora eu acredito que a coisa vai começar a mudar, porque tirando os garimpeiros, o que vai acontecer? O rio começa a limpar. Porque a água ela começa a rodar, vai vir a chuva, então ela vai limpando. Então, logo, logo as coisas voltam a melhorar, né? Então, eu acredito que a partir de agora... porque a gente via, a gente tinha contato com o Yanomami, era a coisa mais bonita, tudo tradicional, gordinho, de repente todo mundo morrendo. Todo mundo. Só esse ano, estava lendo a reportagem da Folha de São Paulo de hoje, 46 mortos só esse ano lá do povo É um Yanomami. absurdo, porque nesses 4 anos foi 570 crianças e adultos. Então, eu acredito que a partir de agora vai melhorar. E a gente espera que melhore no Brasil todo, né? Porque tem que haver uma mudança na política, porque a gente fica triste, porque a gente sabe que a gente perdeu todo o território no Brasil e a gente luta para demarcar o que tem, para que a gente continue sobrevivendo, né? E as pessoas não entendem, porque mas o índio é vagabundo, o índio não faz nada. Não, a gente trabalha, a gente planta, a gente colhe, a gente caça, a gente pesca, a gente faz artesanato e a gente é considerado vagabundo. Agora, a gente não é igual na cidade sonhar com riqueza. Então, a gente consegue sobreviver na floresta vivendo tranquilo. Então, isso que as pessoas têm que entender. E quanto mais floresta tiver no Brasil, melhor para a saúde. A gente vê aí, não adianta você fazer tanta coisa, daí vem a Covid e acaba com todo mundo, né? Aí você viu todo mundo sofrendo no mundo todo. Agora, o que tem que haver para não ter doença? Floresta. É floresta que é a saúde do mundo. Sem dúvida. Você falou dessa imagem que os índios têm de vagabundo. Isso foi uma construção histórica, né? Acho que até para desqualificar e, Sim. enfim, né? Os povos Desde indígenas. do passado sempre foi assim, porque o índio sempre viveu da caça, da pesca. Agora, por que ele vai ter que ficar se matando? Porque o cara fala, não, mas vem cá que você vai ganhar dinheiro, mas para que dinheiro? Você vai ter um celular, um carro. Eu já tenho caça, pesca, então foi fazendo a cabeça do índio, mas o índio é vagabundo, porque o índio não trabalhava. Então, a escravidão indígena, os portugueses, porque o índio foi escravo também por 150 anos. Só que daí o índio fugia. Não aceitava, que o índio era vagabundo. Que não queria trabalhar de escravo, né? Só que o índio era escravo. Ninguém quer ser escravo. E daí foram obrigados a buscar os negros na África para trazer como escravo mesmo. Então o índio sempre foi mal visto, porque o índio está lá na aldeia, vivendo da caça, da pesca. Daí você pega o índio para ser escravo, e daí o índio fugia, falava que o índio era vagabundo. E daí virou essa história. E aí aconteceu, como também diz o Krenak, um dos maiores genocídios da história, né? 8 milhões de indígenas. Sim, foi muita gente. Milhões de indígenas foram assassinados porque tinha o problema da doença e a matança, que os bandeirantes iam matando para poder criar o Brasil. Sem dúvida. Tudo em nome do progresso. Tudo em nome do progresso. E esse progresso a gente não vê, porque é só alguns que recebem, né? Então, se vê a população no Brasil, é uma pobreza imensa. Então, cadê esse progresso? Porque se o progresso fosse para todos, não existia pobre no Brasil, né? Exatamente. Carol, fala mais um pouquinho do festival. Quem quiser, qual vai ser a participação do Olívio? Quem quiser ver ele, como é que faz, quando vai ser? Passa um servição aí pra gente. Olívio, Jovina, Jecupé Mirim já estão conosco. Nós temos um bate-papo mais longo marcado para a noite de amanhã. Hoje recebemos Tiago Inhandeva, que já está aqui na cidade. Vamos falar também. Em datas, porque como a gente reprisa depois, às vezes a pessoa assistiu depois, porque a gente vai reprisar esse programa. Então, hoje, a gente está gravando esse programa dia 2 de março. Então, hoje... Quinta-feira, 2 de março. Temos Tiago Inhandeva às 19 para conversarmos sobre educação e a questão indígena no Brasil também. Dia 3 de março, conversa com Olívio Jecupé, Jovina Rengan,
Falei certo, Olívio. E Jecupé Mirim, fala direito então. Jovina Rengu. Rangã. Rangã. Preciso aprender para falar direitinho. E aí nós temos atividades também para crianças. Então, nos horários das 13 e das 14 horas, temos leitura dos livros do Olívio, contações de história, temos oficinas e os bate-papos. Os bate-papos para educadores e famílias que se interessam pelas infâncias, eles acontecem a partir das 15. Legal. Só para registrar, que eu acho que é importante para você, essa iniciativa é Edital PROAC, né? Isso. É um festival que acontece, é viabilizado com recursos do PROAC. Inclusive, nessa biblioteca que está acontecendo, tem vários livros meus lá à venda e também tem artesanatos da Jovina. Quem for lá vai ter como adquirir, né? Você escreve, além de para criança, você escreve... Para adulto também. Para adulto também. Tem dos dois lados. E a tua literatura, ela é romance ou é... Ela é mais contos, eu tenho livros de contos e de poesia. Quando eu comecei romance, mas eu nunca consegui publicar um romance ainda, né? Mas eu comecei como romance, tem vários textos guardados. Quem sabe um dia eu consigo um apoio aí, a gente... Textos factuais sobre situações políticas, sociais, você também tem, também né? Tenho. Tem um livro chamado Ângelo Cretão, o Grande Líder, né, que foi um líder que foi assassinado, do Paraná. E tem um livro chamado A Invasão, que é onde eu falo sobre os problemas desde 1500, esse massacre, né? Muito bom. E tem uma publicação junto da Jovina também, né, Tem Olívio? um livro com a Jovina, chamado Casa de Passagem, a Luta das Mulheres Indígenas, que é um livro que a gente conta sobre a passagem lá em Curitiba, que é a Casa de Passagem que chama, onde foi muito difícil reabrir, porque tinha sido fechado, e a gente fez um manifesto lá e conseguimos. Daí resolvemos lançar um livro. Legal. Você falou só uma curiosidade minha, até desculpa a minha ignorância, existem tribos ainda em Curitiba? Na verdade, então, porque o povo não sabe quase nada do Brasil, pois né? Curitiba é uma cidade que ali havia os povos caingangue. E quando os brancos chegaram, os índios naquela época fugiram, né, o povo caingangue. E Curitiba, para quem não sabe... Conheci uma caingangue, inclusive tem um quadro, Iracema Caingangue chamava, uma artista. E eu sei quem que é. E por coincidência, Curitiba, o povo não sabe nem o significado. Curitiba é uma palavra que vem do povo caingangue, quer dizer... corre que os brancos vêm vindo. Olha só. Então o povo fala bonito, Curitiba, o nome, cidade de Curitiba. Então nós temos uma aldeia lá na cidade. São muitos nomes aí que vêm da indígena e aí a gente não sabe. Então quando os brancos começaram a chegar, eles gritavam Curitiba, corre que os brancos vêm vindo. Né? Então o povo não sabe nem o significado. Né? E nós moramos nessa aldeia Cacaneporã e a gente lá... A gente vê a cidade como uma cidade muito racista, porque é uma cidade muito rica e não tem quase nada em defesa dos povos indígenas, né? É uma cidade rica que tinha que respeitar os povos indígenas. Tinha que ter pelo menos uma praça em homenagem aos povos indígenas. E daí por isso que foi difícil a gente reabrir a Casa de Passagem, que a gente lutou lá contra a Prefeitura de Curitiba para reabrir, né? Porque os indígenas vinham para a cidade e vendiam artesanato e daí dormia à noite na rua, na praça. E daí a gente ficou bravo, vamos lutar para reabrir essa casa, porque tem que ter um lugar para eles dormir. E hoje eles têm, ou eles vão lá vender os artesanatos, mas depois eles voltam para a casa de passagem. Tem um lugar e ali eles tomam banho, faz comida e dormem. Então por isso que é preciso respeite os povos indígenas no Brasil, Sem porque dúvida. são casas, são regiões nossas, históricas. Sem dúvida. Será que o Jecupé Mirim consegue tocar mais uma pra gente? Nyane marete I katu pame I jupi me guai Nyamonyendu I katu morai I jauga jauga Nyane marete I katu pame I jupi me guai Nyamonyendu I katu morai I jauga
Nanderu tupa o popugua o moera guachuroai chondaroi chondarai nyapuakatu ja jeroju ja porai Nanderu ete nyandechu ete nyamboa Nanderu ete nyandechu ete nyamboa Bacana. Ô, Olívio, a gente sabe que muitas tradições, línguas, culturas indígenas estão ameaçadas aí, enfim. Como que é a preservação principalmente da língua e dos costumes guarani? Por exemplo, se eu quiser aprender guarani, existe curso, alguma coisa assim? Tem muitos indígenas hoje, Guarani, que às vezes dão aula, né, online, porque hoje em dia a internet facilita muito isso, né? Agora, quanto à questão da língua, a gente sabe que no Brasil é muito triste, porque... Eram milhares de línguas, né? O indígena sempre sofreu preconceito para não deixar falar a língua, né? Então, o Guarani foi um dos povos que mais resistiu, porque os jesuítas pressionavam a não falar, os brancos em geral pressionavam a não falar. E o Guarani conseguiu preservar e está falando até hoje, né? Mas é difícil, porque a gente vê toda essa tecnologia, modernidade. Então, você vê um garoto desse falando Guarani, mas isso aqui a gente tem que falar, mas eles são diferentes, já está moderno, já virou branco. Não, mas isso aqui é a coisa, você pega uma coisa do branco, mas o importante é colocar na cabeça dele que o que vale é a cultura guarani. Então você vê um índio moderno, mas ele é forte na cultura. Então isso que é importante. Sem dúvida. Não dá para querer também que não tire proveito das coisas boas, né? Porque os brancos tirou tudo de nós e a gente não criticou eles, né? Então você vê o branco bebendo guaraná, você vê o branco comendo amendoim, açaí. O índio comendo paçoca, bebendo açaí, dormindo na rede, brincando de bolinha de gude, que veio dos povos indígenas, bebendo chimarrão lá no sul. Então, são tantas coisas, tapioca, que vem dos povos indígenas. Então, tudo isso o branco pegou, né? E não virou índio por causa disso, né? Então, o indígena usa uma camisa do branco, usa um violão que é do branco, usa um brinquinho que é do branco, mas não deixa de ser índio. Não deixa de ter sua identidade. Falando em identidade, queria que você falasse um pouquinho da apropriação cultural e também daquelas datas festivas. O Dia do Índio, que a criança põe uma pena na cabeça e pinta o... Qual é a tua visão sobre isso? Então, as pessoas sempre, às vezes, confundem as coisas, daí, às vezes, cria ideias na cabeça das crianças que faz com que a criança imagine que o índio é aquele índio americano, né? Uhum. Então, quando chega a Semana dos Povos Indígenas, que eles querem comemoração, eu acho que a melhor coisa que tem que fazer, hoje em dia, é procurar na internet músicas indígenas para trabalhar com as crianças, procure livros de autores indígenas, inclusive os meus, para que preferência, as pessoas aprendam a cultura, você entendeu? Exato. E daí procurem indígenas no Brasil, todo canto tem indígena. Procure indígenas para dar palestra, porque é assim que você vai entender melhor. Converse com as crianças, porque não adianta ficar brincando com a criança e enfeitar a criança. Então, isso é uma forma de você trabalhar melhor. A internet está aí, então aproveita. Então, não é só também na Semana dos Povos Indígenas, mas na verdade é o ano inteiro, porque tem muito assunto para ser discutido. E para ter um grau do nosso nível de colonização, a gente às vezes é ensinado a admirar mais os índios norte lá dos Estados Unidos, os estadunidenses, do que os nossos indígenas. Sim, né? Porque as pessoas confundem, então valoriza lá, e daí quando é no Brasil, daí valoriza só o da Amazônia, porque pensa que só na Amazônia que tem índio. Não, nós temos índio em todo o estado do Brasil, você entendeu? Então por isso que dizer, mas os índios de lá é diferente. Não, é diferente de cultura, mas todos os povos indígenas estão aqui, desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia. Então, cada um com cultura diferente. A gente ainda tem tribos isoladas no Brasil? Sim, no Brasil tem várias etnias que são isoladas, inclusive na região dos Yanomami. Sem qualquer contato com Sem o qualquer branco. contato. Então, por isso que é importante, às vezes, ter um trabalho sério para deixar eles lá sossegados. Porque eles querem viver assim, né? Então, tem mais de 30 etnias no Brasil que são isoladas. Então, com esse massacre que está acontecendo no Yanomami, muitos índios isolados também estão sofrendo lá. Porque tem índios isolados nessa região. Legal. Está aqui no estúdio também o Juni Capê. Obrigado por estar aqui. Você quer falar alguma coisa? Porque acho que o Juni participa também
da casa, Carol? Sim, a Casa de Criar foi idealizada pelo Johnny Capê. A Casa de Criar somos nós dois. Obrigada por ter vindo. Bacana. Bom, gente, acho que é isso. Fica aí a dica, então, nesta quinta e sexta, os 2 últimos dias, né? Ainda tem no sábado, dia 4, né? Temos quinta, sexta e sábado até às 21h. Tá bom. Quero agradecer a presença de vocês, do Olívio, do Jecupé Mirim. Obrigado, viu? Vamos torcer pro nosso time ganhar um título aí que estamos precisando. Olívio, quer falar mais alguma coisa? Quer abordar algum tema que a gente não abordou? Eu quero agradecer a Câmara aqui por ter me convidado, quero agradecer a cidade em geral e que os professores possam procurar meus livros, porque eu tenho certeza que chegando nas escolas é que daí eles vão entender melhor o mundo indígena. Então procurem meus livros pelas redes sociais, vai achar nas editoras. Então, Olívio de Cupé, daí você vai achar e trabalhar com as crianças através da literatura. E também já indico ao meu filho, o Verá, oficial, que vocês vão ouvir o rap dele, que o rap dele é muito bom para trabalhar com as crianças. Que bacana. Bom, repetindo, o outro filho do Olívio está em trabalho aí com... Você falou que ele gravou com a Alok no exterior. Ele gravou com o DJ Alok uma música e foi fazer show com o DJ Alok nos Estados Unidos, na ONU, há uns 4 meses atrás. Já cantou com Caetano Veloso, tem música gravada com Criolo também. E assim vamos levando a vida. Você falou que ele participou também da abertura da Copa do Mundo em 2014. Aqui no Brasil, Isso, que daí ele ficou famoso, que na hora que ele soltou a Pomba da Paz, ele tirou uma faixa escrito Demarcação Já e andou no campo, né? Só que a televisão no Brasil cortou para os brasileiros não ver. Mas só que o mundo lá fora viu ele andando e daí todo mundo queria saber o que estava escrito e por que ele fez aquele ato, né? E daí por isso que ele ficou famoso no mundo todo, né? Muito bom. Obrigado, viu, Olívio? Parabéns aí pela luta e avante. Carol, obrigado também. Quiser falar mais alguma coisa? Sou eu que agradeço, somos nós que agradecemos. Fico imensamente feliz com a presença do Olívio, do Jecupé Mirim. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. Só agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigado, viu, Mirim? Como que é? Haveté. Haveté? Significa obrigado. Obrigado, Haveté. Haveté você. Tem como a gente terminar o programa com mais uma? Sim. Então vamos lá. A gente encerra aqui, gente. Quero agradecer a sua audiência. Quem puder, então, tá aí nesta quinta, sexta. Quinta, dia 2, sexta, dia 3, sábado, dia 4. Evento sempre lá na biblioteca, né? Ali na antiga Praça Cívica. Lá na biblioteca, só chegar, é gratuito. Tudo gratuito, sem inscrição, só chegar. Só chegar, literatura, poesia e cultura, principalmente aí com o Olívio. Obrigado, viu, gente? A gente termina com o Jecupé Mirim. Obrigado. Cheru, cheru, chemo puai. Cheru, cheru, chemo puai. O pamba era monjepe. O pamba era monjepe. Chera Chera